Já quero começar falando que eu vou contar a minha história aqui para servir de alerta, para deixar uma lição. Não é para romantizar e nem muito menos para incentivar ninguém a nada, tá bom? Quando isso aconteceu comigo, eu tinha 13 anos só. E foi assim, um dia eu saí para fazer caminhada com uma amiga minha, né? E a gente andou. Depois de muito andar, a gente começou a sentir sede. E aí eu falei pra ela assim, vamos parar naquele supermercado ali e tomar água? Ela falou assim, vambora. E a gente foi, né? Nisso eu entrei naquele supermercado, fui direto pro bebedouro e comecei a tomar água. Quando eu comecei a tomar água, chegou um rapaz que trabalhava no supermercado de repositor e ficou ali parado me olhando tomar aquela água, esperando, né, para poder tomar água também. E eu tomei muita água porque eu tava morrendo de sede. Quando eu terminei, ele olhou para mim e brincou assim: "Nossa, você quase acabou com a água do supermercado". A gente sorriu um pro outro e eu fui embora para casa. No dia seguinte, eu recebo uma mensagem daquele rapaz no meu WhatsApp. E até hoje eu não faço ideia como que ele conseguiu o meu número de telefone. E ele começou a me elogiar, a falar assim que ele tinha ficado muito encantado, que ele queria muito namorar comigo. E aquele rapaz, ele era bem mais velho que eu, ele já tinha 18 anos. Por isso eu disse que é um alerta e uma lição. E eu comecei a entrar na dele, sabe? Comecei a ficar encantada também. Até que um dia, já tinha alguns dias que a gente estava conversando por mensagem, ele cismou que queria me encontrar pessoalmente. Eu vou ir perto da sua casa, você dá um jeito pra gente poder se ver. Como eu era pra frente, sabe? Como eu era custosa, eu falei, não, pode vir que eu dou um jeito, a gente se encontra. Quando foi no sábado bem cedo, eu levantei e falei assim, mãe, eu vou ali na casa da minha amiga, que no caso era a minha vizinha. Minha mãe falou assim, não, então tá bom. Eu subi, vesti uma roupa e fui. Cheguei na casa da minha amiga, falei assim, Dani, eu tô indo ali na esquina encontrar um menino. Se a minha mãe vier aqui me procurar, por favor, fala pra ela que eu tô no banheiro, que eu tô fazendo qualquer coisa, mas não conta que eu saí. Ela, não, então tá bom. E eu fui. E, gente, eu cheguei lá, eu sentei na calçada na esquina e fiquei conversando com ele, sabe? Tipo, tinha um tempo que a gente tava ali, mas só conversando, não tinha rolado nada. Até que alguns minutos depois, a minha mãe chega e me vê conversando com aquele rapaz. E começou a fazer um escândalo. Mandando eu ir pra dentro, me xingando, falando assim que eu era mentirosa, que eu era sem vergonha. E eu entrei. O que aconteceu? Como eu demorei, a minha mãe foi na casa da vizinha ver o que eu tava fazendo. E ao invés da minha amiga, né, falar que eu tava no banheiro ou inventar qualquer coisa, como eu pedi pra ela, não. Falou assim que eu saí. Foi onde a minha mãe saiu atrás de mim e me encontrou com aquele menino. E aí, quando ela chegou dentro de casa, ela me deu uns tapas, sabe? Começou a falar e pegou o meu celular para poder ver as nossas conversas. Só que não tinha. Eu fui criada com a minha avó e com ela eu tinha de tudo. A minha avó, ela sempre fez de tudo para eu ter do bom e do melhor. Eu estudava nas melhores escolas, eu estudava só em colégio particular, ao contrário da minha mãe, que não queria nem saber de mim. Quem ajudou a minha avó com a minha criação foi uma tia minha, porque a minha mãe, ela só pensava no marido dela. Ela me trocou pelo marido dela. Bom, com 14 anos eu conheci um rapaz que se aproximou de mim cheio de carinho, cheio de amor, fazendo 1 milhão de promessas, e eu boba, novinha demais, né, 14 anos, não tinha experiência na vida, acreditei, caí e de cara eu já me entreguei assim completamente para ele, já me envolvi, já me apaixonei, sabe? E logo no início do nosso namoro, ele me falava o quanto ele sonhava em ser pai, o quanto ele sonhava em ter um filho, e por fim ele teve a coragem de me pedir um filho. E eu, né, no meu mundinho de conto de fadas, na minha ilusão de menina nova, de menina que estava conhecendo a vida, resolvi dar o filho para ele. E quando tinha 2 meses só que a gente estava namorando, que a gente estava junto, eu engravidei. E foi a partir daí que ele começou a se mostrar de verdade para mim, foi a partir daí que ele começou a se revelar. As agressões começaram pouco a pouco, sabe? Primeiro foi um beliscão, depois foi um tapinha brincando, um puxão de cabelo. E quando eu me dei conta, ele já me dava pontapés, ele já me dava socos, ele me jogava no chão e ele me chutava. Isso porque eu estava grávida do filho dele, que ele tanto dizia sonhar ter, sabe?
Mas agora, depois que ele começou a me tratar dessa forma, ele não queria mais o filho. Ele me agredia e ele falava: eu não quero que esse filho bastardo nasça, eu não quero, eu não quero. Um dia, ele juntou todo o enxoval do meu filho, que com tanto esforço, com tanta dificuldade eu consegui, e ele jogou tudo fora, sabe? E assim continuou. O meu filho nasceu e ele me tratava da mesma forma. O meu filho foi crescendo, presenciando várias vezes essa cena, o próprio pai fazendo isso com a própria mãe, e eu sofrendo, sabe? E eu chorando, e eu só me afundando, eu não conseguia sair daquela relação. Até que 5 anos depois, sim, gente, eu vivi 5 anos desse jeito, eu criei coragem e decidi me separar dele. Só que não acabou, pelo contrário. Na época que isso aconteceu, eu era uma mulher solteira, livre, desimpedida, então eu ficava mesmo com quem eu quisesse. Só que homem casado de jeito nenhum. Isso aí era o meu maior princípio, porque na minha infância eu vi muito a minha mãe sofrendo com o meu pai por causa disso, porque o meu pai traía demais a minha mãe. Então eu cresci com isso, sabe? Que eu jamais iria fazer outra mulher sofrer, que eu jamais iria ficar com um cara que tivesse namorada ou casado, Deus me livre. Só que eu acabei tendo um lance, sabe? Não chegou nem a ser um caso, a gente não teve nada sério. Mas eu acabei ficando algumas vezes com um homem que eu não sabia que era casado. E foi tanto que eu não sabia que no momento que eu descobri, a minha atitude primeiro foi tirar print das nossas conversas, salvei no meu drive, conversas que provavam que eu não sabia que ele era casado, porque lá ele falava que ele não era daqui, que ele estava aqui a trabalho, sabe? Depois que eu tirei print dessas conversas que eu salvei no meu drive, eu bloqueei ele de todas as redes sociais. E aí eu fiquei tentando encontrar alguma pista da mulher dele, sabe? Algum perfil, alguma coisa, e eu acabei encontrando. E eu decidi que eu ia sim contar pra ela, porque, cara, eu não achava justo ver ele enganando a esposa daquela forma, sabe? Ele falando aquelas coisas pra mim, enquanto ele tinha filho, ele tinha mulher. E aí nisso eu entrei em contato com ela, eu contei tudo. De primeira eu não quis mandar as mensagens, porque também eu não queria causar um desconforto tão grande nela se não tivesse necessidade, né? Mas eu comecei contando, eu falei pra ela assim: olha, moça, eu tô te contando, não é porque eu quero o seu marido pra mim, não é porque eu quero estragar o seu relacionamento, eu quero infernizar a sua vida, não. Pelo contrário, eu tô te contando porque eu, como mulher, se eu tivesse no seu lugar, eu gostaria de saber. Eu não gostaria de viver a vida enganada, não. Então, eu tô fazendo por você aquilo que eu gostaria que alguém fizesse por mim. Mas a senhora pode ficar despreocupada que eu já bloqueei ele em tudo. Ele não significa nada pra mim. Aliás, ele significa uma pessoa que eu jamais vou querer me relacionar. Um cara que trai a própria família. E aí nisso eu contei tudo pra ela, deixei ela pra lá, e a única coisa que eu queria era seguir a minha vida em paz. Eu fiz a minha parte, né? Eu não deixei aquela mulher continuar sendo enganada. Mas, gente, depois que eu contei tudo para aquela mulher, a única coisa que eu não tive nessa vida foi paz. Porque a mulher, ela me perturbava o tempo todo. Ela me mandava mensagem o tempo todo. Ela queria saber quantas vezes eu fiquei com o marido dela, onde eu fiquei com o marido dela, como a gente fazia as coisas, o que eu fazia de diferente que eu encantei o marido dela. Ela queria saber cada detalhe. Aquilo estava insuportável. Todos os dias essa mulher mandava mensagem, eu respondia uma coisa, ela inventava outra, e eu supliquei várias vezes: moça, pelo amor de Deus, me deixe em paz, eu não quero saber do seu marido, eu não quero saber da sua família, eu te contei em consideração a você, não foi por mim não. Gente, eu cheguei a arrepender de ter contado. Eu fui praticar a sororidade e eu comprei uma briga que não era minha, porque tipo, eu não tinha nada a ver com isso. Como eu disse pra ela, eu não sabia que ele era casado, mas essa mulher, ela não tinha limites, ela não parava, era o tempo todo. Foi até que eu me vi obrigada a bloquear ela para tentar ter sossego de novo, porque aquela mulher, ela não me deixava viver. Fui e bloqueei ela de tudo, pensando que agora eu teria paz, né? Mas enganada tava eu.
porque depois que eu bloqueei ela, as coisas pioraram ainda mais. Ela me ligava de números restritos e ela me xingava, falava assim que eu bloqueei ela porque eu queria esconder alguma coisa, porque certamente eu ainda estava com o marido dela, e eu tentando falar que eu bloqueei ela justamente porque ela não me dava paz, só que ela não me ouvia. Ela dizia assim, ai, que nada, eu olhei as suas fotos, você tem mesmo cara de... sabe, falava os nomes, por isso que o meu marido gostou de você, porque mulher desse tipo, qualquer homem quer mesmo, e a mulher falava e falava, e oh meu Deus, o que eu fiz para merecer aquilo? E aí nisso, eu tentei outra forma de resolver. Eu pensei assim, quer saber? Eu vou ignorar essa mulher. Eu vou ignorar mensagens, eu vou ignorar a ligação, porque uma hora ou outra ela perde a graça, não é possível, né? E eu segui a minha vida. E ela me atormentando, ela me infernizando, e eu tentando viver como se aquela mulher não existisse no mesmo mundo que eu. E aí nisso, uns meses depois, eu conheci o Lúcio. E eu e o Lúcio, a gente se envolveu muito rápido, sabe? Eu comecei a gostar dele e depois de muito tempo sem ter um relacionamento sério, decidi assumir esse relacionamento com o Lúcio. E, gente, foi o prazo de postar a primeira foto juntos, foi o prazo de assumir nas redes sociais que eu tava namorando, que aquela mulher entrou em contato com o Lúcio. E ela falou um monte, mandou um texto pra ele enorme me difamando, falando assim pra ele cair fora enquanto era tempo, porque eu não prestava, porque eu tinha seduzido o marido dela, eu tinha ficado com o marido dela, eu não tinha compaixão dela ter um filho pequeno deles. Nossa, ela falou um monte. Nisso o Lúcio veio me mostrar e perguntou o que estava acontecendo, e eu falei tudo pra ele, sabe? Joguei ele e falei assim, olha, realmente, eu tive um caso mesmo com o marido dela. Acontece que eu não sabia que ele era casado. Ele o tempo todo me dizia que era solteiro, que ele não morava aqui, que ele veio a trabalho, e nem chegou a ser um caso. A gente ficou, sei lá, 2, 3 vezes, sabe? E aí eu peguei e mostrei todas as mensagens pro Lúcio, que eu tinha salvo no Drive, né? Eu tinha salvo no meu Drive tanto as mensagens que eu estava com o marido dela, quanto também aquela mensagem que eu mandei pra ela contando, sabe, que o marido dela tinha mentido pra mim, dizendo que era solteiro e que a gente tinha ficado. Eu tinha tudo salvo no meu Drive, porque, gente, eu sou a louca das provas. Tudo eu acho que eu vou precisar um dia, sabe? Eu tenho essa mania de perseguição. E nesse momento foi justamente o que me salvou, né? O Lúcio, vendo todas aquelas mensagens, ele falou assim, olha, você tem que parar essa louca? Essa mulher, ela vai te deixar doida. Ela te atormenta esse tempo todo, desde que você parou de ficar com o marido dela. Eu falei, desde que eu parei. Eu falei, eu já tentei parar essa mulher, eu já bloqueei, eu já ignorei, mas ela não me deixa. Ela tá obcecada por mim. Foi quando o Lúcio resolveu procurar o marido dela e contar tudo pra ele. E ele disse pro marido dela assim, olha, você que errou, então você arque com seus erros. Conversa com a sua mulher para ela deixar a minha namorada em paz, ou então a gente vai ter que prestar queixa na delegacia, porque não tem condições. Ela atormenta a minha namorada 24 horas, todos os dias, e agora ela me manda mensagem também. E, gente, o marido daquela mulher é tão cara de pau, que depois que o Lúcio procurou ele para dar um basta, vocês acreditam que ele ainda me procurou para dizer assim que eu não fiz uma boa troca, deixando ele para ficar com o Lúcio? Que cara mais sem noção também. Tem razão da esposa que tem. Primeiro, que eu nunca tive nada sério com ele. Como eu falei, a gente ficou 2, 3 vezes. E segundo, que quando eu comecei a me envolver com o Lúcio, já tinha vários meses que eu tinha ficado com aquele cara, nem lembrava que ele existia mais. Mas enfim, ainda bem que depois que o Lúcio falou com ele, eu acho que ele falou com a mulher dele e aquela louca me deixou em paz. E ainda bem também que eu tinha todas as mensagens salvas no meu Drive para mostrar pro Lúcio, né? Porque senão, já pensou o estrago que aquela mulher poderia causar na minha vida? Eu tentando fazer o bem pra ela e ela causar, né, um transtorno desse na minha vida. Então, com a minha história, eu quero falar com vocês, mulheres. Abram os olhos, não faz isso, sabe? Sair xingando, infernizando, brigando com as outras mulheres e passando pano pro seu macho, sendo que ele que deveria te respeitar, ele que é o seu marido. Muitas das vezes pode acontecer até o que aconteceu comigo. A outra mulher nem sabe que ele é casado e você vai lá, briga com ela, mas acaba perdoando ele. Então, enquanto você fazer isso, enquanto você sair brigando com todas as mulheres do mundo e passando pano pro seu, isso vai acontecer pelo resto da sua vida.